Graça e paz. Nessa nossa série de treinamento para o café, conexão, acompanhamento, fortalecimento e evangelização, nós vamos começar a responder algumas perguntas sobre o funcionamento dos cafés. É muito importante que você entenda que é preciso haver uma continuidade, que é preciso que as pessoas elas saibam onde é o café, qual é o horário do café de iniciar, qual é o horário de terminar o café, qual é o dia exato que o café acontece. Por quê? Porque elas habituam e elas ajustam as suas agendas ao funcionamento dos cafés. E existem pessoas, inclusive, que vão congregar no templo muito pouco, mas que não vão faltar os cafés. Então, nós precisamos deixar algumas coisas bem estabelecidas para que o funcionamento dos cafés não seja prejudicado. Primeira coisa, com que frequência acontecem as reuniões do café? As reuniões acontecem semanalmente e em um dia fixo. Então, precisa haver um ajuste do anfitrião, que é aquela pessoa, o dono da casa que vai receber o café, ou daquela localidade, porque existem cafés que podem acontecer em empresas, podem acontecer em escolas, podem acontecer em local de trabalho, certo? E essas pessoas, esse dia, ele tem que ser ajustado para quê? Para que ele aconteça semanalmente em um dia fixo. Se o teu café acontece na segunda-feira, é ali na segunda-feira que ele precisa acontecer. Se é na quarta-feira ele precisa acontecer. Possíveis alterações de dia, elas deverão ser feitas, primeiro, antecipadamente. Não se pode alterar um café em cima da hora. Por quê? Porque você gera insegurança naquelas pessoas que frequentam aquele café e elas acabam não indo mais ao café porque, não, eu não sei que dia que é, ou eu estou preparado aqui para sair para o café, aí mandam uma mensagem, ou eu vou e dou com a cara na porta, chego lá, não tem, que é algo assim, absurdo do absurdo do absurdo, que não pode acontecer. Então, assim, possíveis alterações de dia só podem acontecer, primeiro, antecipadamente, segundo, com a autorização prévia do supervisor do café, que pode ser o próprio pastor da igreja ou que pode ser alguém designado pelo pastor da igreja para supervisionar os cafés. As alterações não podem, em hipótese alguma, serem feitas de forma arbitrária pelo líder ou pelo vice-líder ou pelo secretário, não pode. Pastor, mas eu não vou estar. O líder fala, não vou estar. Ele passa para o vice-líder poder ministrar. O vice-líder passa para o monitor poder ministrar, certo? Para o secretário poder ministrar. O que não pode é ser feito essas alterações de dia, de horário, em cima da hora. Outra coisa, o café precisa ter sempre um horário fixo. E não só, gente, ter um horário fixo, mas ele precisa que esse horário seja cumprido. Esses dias, né, o próprio líder comentou comigo, falou, nossa, pastor, nosso café está terminando 11 horas da noite. Eu falei, tá, mas que horas que esse café começa? Aí ele começa às 8. Eu falei, misericórdia. A reunião do café, ela precisa ter, no máximo, 1 hora. Encerra a reunião. Então, se está marcado para 8, encerra a reunião, termina a reunião às 9 horas. E aí depois, se a galera quiser ficar batendo papo, conversando, tendo momento de comunhão, de conexão, aí beleza, tranquilo. Mas o café, ele precisa observar esse critério de ter horário para começar e horário para terminar. Tudo isso, gente, gera segurança para as pessoas que frequentam o café.
A segunda pergunta é: as reuniões do café deverão ser realizadas sempre na mesma casa? De preferência, sim, na mesma casa. Voltamos ao mesmo assunto, à mesma questão, certo? Gerar segurança, gerar estabilidade para aquele café. Estabilidade para o anfitrião, estabilidade para os líderes, estabilidade para os membros que podem convidar outras pessoas e estabilidade até para o pastor da igreja ou os pastores da igreja quando elas vão visitar uma determinada família. Aquela família mora ali naquela região, certo? E aí o pastor fala: não, nós temos um café aqui na tua região, na esquina da tua casa, ou a 2 quadras daqui, que funciona na casa do fulano de tal, tal dia e tal horário, certo? Isso gera essa segurança, ok? E aí, excepcionalmente, poderá ser realizada essa reunião dos cafés, dos clãs, no caso dos jovens, dos clãs, em caráter excepcional em outros lugares. Aí, não, tem um aniversário e eu queria que comemorasse o café na minha casa. Tem um membro, por exemplo, do café que quer comemorar o aniversário dele no dia do café. Aí é interessante. Por quê? Porque aí, além de ir para a casa dessa pessoa, ele também tem a oportunidade de convidar parentes, de convidar amigos, para poderem estar. E a reunião deve acontecer, gente. A reunião deve acontecer. Na semana seguinte, ela já volta para a mesma casa, para gerar justamente essa segurança. A palavra de hoje é segurança. Os membros do café precisam ter a segurança de onde vai ser realizado, qual é o horário, qual é o dia. Uma outra questão sobre local é que deve-se evitar ao máximo que o café seja realizado na igreja, mesmo que seja nas dependências, nas salas de escola dominical, nas salas de estudo, no salão de festas, deve-se evitar ao máximo. Por quê? Porque a ideia do café é justamente quebrar esse vínculo com a igreja. A ideia do café é que justamente as pessoas tenham a liberdade de ouvir a palavra de Deus numa casa, de serem conectadas em uma casa, de serem acompanhadas em uma casa, de serem fortalecidas em uma casa, de serem evangelizadas em uma casa, que são os 4 elementos principais de um café. Entenda isso e o teu café, o teu clã, vai ser um sucesso. Deus te abençoe.